Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 52 de Aprendendo Mais. O que era o espinho na carne de Paulo? Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, Texto bíblico base. Item 3, entendendo o contexto do texto sobre o espinho na carne. Item 4, Deus não livrou Paulo do espinho na carne. Item 5, o que era o espinho na carne de Paulo? Item 6, o que sabemos sobre o espinho na carne? Item 7, conclusão. Item 8, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. No estudo de hoje veremos sobre um assunto cujo debate é bastante comum no meio cristão. Baseado no texto bíblico base que será lido no próximo slide, a pergunta que não se cala é: qual teria sido o espinho na carne de Paulo? Veremos nas reflexões a seguir algumas considerações sobre o assunto. Desejo que este estudo contribua para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 2, texto bíblico base, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 9. O texto bíblico diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Item 3. Entendendo o contexto do texto sobre o espinho na carne. De acordo com o texto bíblico lido, podemos ver que Paulo teve uma grande experiência ao ser arrebatado até o paraíso, ou o terceiro céu. É somente nessa passagem que o termo terceiro céu é mencionado na Bíblia. Paulo compartilhou com os cristãos da cidade de Corinto que teve grandiosas visões. Reconheceu que, para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-lhe posto um espinho na carne. Nós vemos no texto que Paulo tinha tido essa experiência há 14 anos atrás. Mas somente naquele momento, escrevendo aos Coríntios, é que ele fez referência a ela. O motivo foi o seguinte: Paulo estava se defendendo contra falsos apóstolos que estavam se engrandecendo diante dos cristãos coríntios, dizendo que estavam tendo grandes experiências espirituais. E os coríntios estavam encantados com essas revelações.
Os falsos apóstolos se vangloriavam por causa dessas experiências que talvez nem fossem verdadeiras. Diante disso, a autoridade espiritual do apóstolo Paulo estava em risco, uma vez que os coríntios estavam dando ouvidos a esses falsos apóstolos. Foi por causa disso que o apóstolo Paulo trouxe ao conhecimento de todos essa maravilhosa experiência que ele experimentou tendo visões do paraíso. Então, para que ele não ficasse vaidoso e orgulhoso por causa disso, Deus permitiu que lhe fosse colocado um espinho na carne. Entre parênteses, nós vemos o texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 10. Todos esses 3 capítulos falam a respeito do assunto abordado dos apóstolos que se vangloriavam com as suas visões, tentando diminuir o apóstolo Paulo. Então o contexto se encontra nesses capítulos 10, 11, 12 e 13. Item 4. Deus não livrou Paulo do espinho na carne. O texto bíblico também nos revela que Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo que o espinho na carne fosse retirado. No entanto, a resposta que obteve do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos mesmo ver que a graça do Senhor estava sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Foi por causa disso que ele teve um ministério vitorioso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, podemos ver um de seus testemunhos, mostrando a presença da graça de Deus que o ajudava a vencer os momentos difíceis. O texto bíblico diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Item 5. O que era o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não nos revela o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Há pessoas que consideram ser um problema que ele tinha nos olhos. Por causa desse problema, assinava suas epístolas com letras grandes. Paulo chegou a lançar mão de um amanuense chamado Tércio para escrever a epístola aos romanos. Isso ele fez, talvez por encontrar dificuldades para escrever. Mas não se pode comprovar que o espinho na carne seja esse problema nos olhos. No entanto, não importa o que tenha sido esse espinho na carne, mas sim que a graça de Deus estava sobre a sua vida e o espinho na carne não impediu que o ministério de Paulo fosse um grande sucesso. É importante considerarmos que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, mas deu-lhe graça para vencer essa provação. Uma importante aplicação para as nossas vidas é o fato de entendermos que muitas vezes Deus não vai nos livrar dos problemas ou adversidades da vida, mas Ele nos dará a sua graça, que nos sustentará e nos fortalecerá o suficiente diante de qualquer dificuldade. Por meio da graça capacitadora de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Item 6. O que sabemos sobre o espinho na carne? A Bíblia não faz referência alguma sobre o que possa ter sido o espinho na carne. Sobre ele sabemos o seguinte: letra A. Era de origem espiritual, pois se tratava de um mensageiro de Satanás. Letra B. O apóstolo Paulo sofria na carne, no corpo físico, a ação deste espinho na carne, talvez na saúde. Letra C. Paulo queria ficar livre desse espinho na carne, que muito o atormentava e o incomodava. Letra D. Paulo sofria com espinho na carne sob a permissão de Deus. Dessa forma, Deus tratava com Paulo a questão da humildade e também mostrando-lhe que a sua graça seria o suficiente para ele ter um ministério vencedor. Item 7. Conclusão. No estudo de hoje nós vimos a respeito do espinho na carne de Paulo.
Foi abordado durante o estudo que ele guardou esse segredo durante 14 anos e somente o fez conhecido por causa de falsos apóstolos que se vangloriavam com suas supostas experiências espirituais e assim conseguiam diminuir a autoridade espiritual do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Paulo falou sobre sua experiência no terceiro céu, termo usado somente nessa passagem em toda a Bíblia. Falou também que pediu a Deus que o livrasse do espinho na carne, mas que Deus não o livrou, dizendo que apenas a sua graça lhe bastaria. Por fim, foram feitas considerações sobre o espinho da carne, de que o mesmo seria de natureza espiritual que afetava o corpo físico de Paulo, trazendo-lhe sofrimento e incômodo, pois o atormentava. Esse espinho, chamado por ele de mensageiro de Satanás, foi permitido por Deus que o acometesse durante o seu ministério, não sendo capaz de impedir o sucesso de sua jornada cristã, pois a graça de Deus estava sobre ele. No fim de seus dias pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Item 8, quadro resumo do estudo. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre o conteúdo estudado. No item 1, introdução apresentando o conteúdo do estudo. No item 2, leitura do texto bíblico base do estudo, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 9. No item 3, vimos o contexto no qual Paulo escreveu esse texto. Foi por causa de falsos apóstolos que se vangloriavam devido às suas supostas experiências espirituais e que tinham como objetivo diminuir o reconhecimento e a autoridade espiritual do apóstolo Paulo diante dos cristãos de Corinto. Ele guardou o segredo, vamos assim dizer, por 14 anos. Item 4. Deus não livrou Paulo do espinho na carne. Item 5. Não sabemos o que seria o espinho na carne. Não há comprovações que fosse o problema que ele tinha nos olhos. Item 6. O que sabemos sobre o espinho na carne de Paulo é que era de natureza espiritual e que afetava o seu corpo físico, talvez a saúde, trazendo-lhe incômodos. Deus permitiu que fosse colocado e não tirou de sua vida, depois que ele pediu por 3 vezes, dizendo que sua graça bastaria na vida de Paulo, que teve um ministério de muito sucesso. Item 7. Conclusão. Foram feitas considerações finais sobre o que foi visto no vídeo. Sugestão de estudo. Assista ao vídeo 22 de Aprendendo Mais. Nesse vídeo nós vemos sobre esse interessante conteúdo, quem foram os amanuenses ou copistas. Eram profissionais que escreviam documentos públicos, eram profissionais que escreviam as cartas ditadas pelos autores. E os próprios escritores bíblicos lançaram mão dos amanuenses. Pedro também lançou mão de um amanuense chamado Silvano. Talvez esse Silvano seja o próprio Silas, aquele Silas que estava com Paulo lá em Filipos. É um estudo muito interessante. Eu te convido a assistir esse estudo sobre os amanuenses. O link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 52 de Aprendendo Mais. O que era o espinho na carne de Paulo? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.